escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Meus queridos alunos da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú, para vocês aí é domingo, dia 29, e nós vamos gravar uma outra aula de Escola Dominical. Ela vai ser um pouco mais curta, porque eu percebi que da vez passada, embora tenha uma grande assistência, ficou muito maçante, muito cansativa, né? Eu vou tentar fazer um pouco mais curta, talvez meia hora, para vocês absorverem melhor o nosso ensino da Escola Dominical. Como vocês sabem, domingo passado e hoje as nossas aulas são avulsas, elas não estão em sequência da nossa revista da Escola Dominical. Logo depois a gente vai continuar as nossas lições. Eu gostaria de ler com você, meu aluno querido da Escola Dominical. Gostaria muito de estar olhando para a sua cara, para o seu rosto, a gente rindo um para o outro, ou até fazendo alguma cara mais séria. Infelizmente nós estamos indiretamente falando um com o outro, mas isso não tira de mim a alegria de poder ensinar a Escritura Sagrada a vocês que são meus queridos alunos da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Talvez haja alguém também que não seja da igreja e esteja ouvindo. Você também é bem-vindo a esta escola, a esta aula. Eu espero que você também aproveite bem a nossa aula. Gostaria de ler aquelas 3 parábolas de Jesus em Lucas capítulo 15. Vocês se lembram? Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Então são 3 parábolas que Jesus conta a respeito do mesmo assunto, ou seja, algo que estava perdido, certamente o ser humano, e algo que foi achado, certamente a Trindade salvando este ser humano. Gostaria primeiro de começar a apontar para vocês o contexto em que isso aconteceu. Lucas capítulo 15 fala assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este come e bebe com pecadores. Notem, a partir desta inquirição dos fariseus e dos escribas, é que Jesus começa a contar essa parábola, por causa dessa implicância dos escribas e fariseus, porque Jesus estava falando com publicanos e pecadores, e vivendo uma vida quase comum com eles. Esse é o contexto, entenderam? Por causa dessa historinha anterior que Lucas explica, é que Jesus conta as parábolas. Então vejam bem, por causa disso, então, Lucas continua dizendo, no capítulo 15, versículo 3, então é por causa daquilo que aconteceu atrás, ou seja, os escribas e os fariseus increpando Jesus, implicando com ele, porque ele estava comendo e falando com pecadores e publicanos. Quando se fala em publicanos, são aqueles profissionais judeus que trabalhavam para Roma e além de colher o imposto de Roma, eles pegavam um pouco mais em cima para se enriquecer. Então era como se fosse um fogo amigo, né? Um irmão roubando de irmãos. Pecadores, quando a Bíblia fala pecadores, normalmente ele fala de pessoas que viviam na prostituição. Era quase sinônimo de prostituição. Tá bom? Pecadores no sentido mais clássico. Porque os publicanos também eram pecadores, mas de um outro jeito. Quando Jesus se refere a publicanos e pecadores, ele está se referindo aos pecadores como aqueles beberrões, aqueles jogados nos bares da vida, aqueles que vivem na prostituição, na licenciosidade, sabe, pecadores mais nesse sentido sujo, sabe, de terceira classe. Os publicanos eram pecadores mais nobres, mais branquinhos, mais bonitinhos. Os pecadores não, eles eram tipo assim,
Zé Mané, o Zé Ninguém, sabe? E que eram pecadores deixados de lado na franja da sociedade, na periferia da sociedade. Muito bem. Então, posto isso, publicanos e pecadores, né? Fariseus e escribas. Jesus então conta a parábola. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é um homem que, se porventura possuir 100 ovelhas e perder uma dessas ovelhas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam de arrependimento. Notem que, embora a gente fale que a figura central da parábola é a ovelha, não é. Jesus não estava apontando, de acordo com o contexto que nós explicamos nos versículos 1 e 2, que a figura central era quem? O pastor. Porque o pastor é que estava buscando a ovelha. Era o pastor que estava conversando com os publicanos e pecadores. Então esta parábola aponta que a salvação é um ato de procura, de busca de Jesus Cristo, o bom pastor, em busca da sua ovelha. Ele mesmo diz, lá no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele não arrisca a sua vida. Quem arrisca a sua vida são os mercenários, aqueles pastores pagos por um pastor rico para cuidar das suas ovelhas. Primeiro que Jesus não era um mercenário, e segundo que, embora o seu pai seja muito rico, o pai do céu, esse pai do céu nunca pagou mercenários. Ele mandou o seu próprio filho para chamar, colocar as suas ovelhas nos seus braços, curar as suas ovelhas e dar para elas um nome próprio. Então, a salvação é um ato, guardem bem isso, a salvação é um concerto, é uma aliança, é um contrato, um convênio, feito na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ouve bem a essa trindade que o Filho, a segunda pessoa da trindade, é que viesse ao mundo, é que se encarnasse, que se tornasse homem como eu, homem como Adão, homem como você, e viesse resgatar aquela que se havia perdido. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio com a proposta de dar segurança àqueles que já estavam no redil, mas, sobretudo, buscar a que se havia perdido. Então, guardem bem, a salvação é um ato da Trindade, através do qual ela resolve enviar o Filho, para que se tornasse o pastor da ovelha perdida. Suponhamos que o Pai se encarnasse, ou o Espírito Santo se encarnasse, não haveria problema nenhum. Mas esse é o concerto da Trindade, é que o Filho viesse, que o Filho se tornasse carne, que ele pudesse assumir as fraquezas do perdido e com seu poder de um homem perfeito, de um pastor absolutamente perfeito, viesse buscar a sua ovelha. Como Davi, se referindo a Jesus, disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É esse pastor que anda nesses vales sombrios, escabrosos, escuros, nessas estradas ínvias, tortuosas, que a gente não consegue ver talvez nem 1 milímetro à frente. Mas o pastor, que é o maravilhoso, que busca a ovelha perdida, ele vai à frente, vai, encontra, traz a sua ovelha, como diz lá em Mateus 18, coloca sobre os seus ombros, vem para casa, convida os seus amigos, faz um grande sarau, faz uma grande festa, põe música, vinho, dança e se alegra com seus amigos pastores. Jesus, então, nesta parábola da ovelha perdida, é o centro da parábola, não a ovelha. Que a ovelha, ela simplesmente se perde, mas quem busca, quem põe a sua vida em jogo, quem joga a sua vida na cruz, quem traz a sua ovelha nos ombros para o redil do Pai,
é o Filho. Então a salvação, repito, é um ato, é um concerto, é um convênio da Trindade, através do qual a Trindade resolve mandar o Filho, o pastor, para salvar o seu rebanho, salvar as suas ovelhas. A Bíblia diz muitas vezes no Antigo Testamento que da raiz de Jessé, Deus mandaria aquele que ia guiar o povo de Israel. A palavra guiar aí está ligada a um ofício, um métier, um trabalho pastoral. É aquele que guia. E Deus iria mandar o pastor de Israel, se referindo, obviamente, a esse mesmo Jesus, meu querido aluno, da parábola de Lucas capítulo 15. Então, não vamos esquecer que a salvação é um ato da Trindade, mas o Filho é o modus operandi da Trindade. É Ele que faz funcionar a salvação. É Ele que põe a salvação em prática. Esta obra de buscar a ovelha não é do Pai e nem do Espírito. Esta obra é a obra do Filho. Por isso que foi Ele que subiu na cruz. Ele que derramou o sangue, para que através desse ato Ele pudesse encontrar a sua ovelha perdida e nesses cipoais da vida, nessas arapucas da vida, nessas armadilhas da vida, Ele pudesse vir buscar a sua ovelha. Então, não nos esqueçamos, queridos alunos, que a parábola, as 3 parábolas falam a respeito da salvação. E a salvação é uma iniciativa da Trindade colocada em prática por Jesus Cristo. O ato conceitual de salvar o homem é da Trindade, mas o ato operacional, a causa eficiente é Jesus Cristo. Foi Ele que subiu na cruz, Ele é o bom pastor. Então, quando nós estivermos lendo esta parábola da ovelha, lembremos-nos não da ovelha, lembremos-nos do pastor, porque foi para isso que Jesus contou a parábola, chamando a atenção dos fariseus e dos escribas, que ele veio exatamente para isso. Ou seja, o pastor não veio buscar o fariseu e o escriba, o pastor veio buscar os publicanos e pecadores. Eu espero que vocês, quando perceberem esta sutileza com que Jesus contou esta parábola, possam se sentir mais fortalecidos, mais abençoados, porque também você estava perdido. Eu também estava perdido. Não fui eu quem encontrou o pastor, foi o pastor que me encontrou. Não fui eu quem encontrei Jesus Cristo, foi Ele que me encontrou. Não fui eu quem busquei Jesus Cristo, foi Ele que me buscou. A salvação é uma decisão de Jesus Cristo, uma decisão da Trindade. Ele pode varrer o universo, varrer a história, mas quando a ovelha é dele, ele vai encontrá-la. E vai encontrá-la, mesmo que ele desça para os lugares mais escabrosos e difíceis da vida. Mas ele vai ali, estende o seu cajado, estende a sua vara, pega a ovelha gozoso, com toda alegria, põe sobre os seus ombros e traz para o redil do seu pai. Do mesmo modo como Davi fazia com as ovelhas de Jessé, o seu pai. Essa é uma mensagem maravilhosa, não é? Alguma coisa extraordinária que Jesus quer contar. Muito bem, posto isso, vamos à segunda parábola. Eu disse para vocês que as 3 parábolas nos falam a respeito da salvação. Primeira parábola, o centro da parábola é o pastor Jesus Cristo, ok? Então vamos à segunda parábola. Olha o que Jesus disse. Ou qual entre vós, continuando a história, então, lembra? Então Jesus propôs. Ele está continuando este então. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Então Jesus conclui: eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se, preste atenção, a primeira parábola nos fala a respeito do pastor, a segunda parábola nos fala a respeito da luz. O centro da segunda parábola
não é a mulher. O centro da segunda parábola é a lâmpada que ilumina para que ela encontre a dracma perdida. Quem que é essa lâmpada que ilumina a nossa mente? Quem é esta lâmpada que faz com que aquilo que está claro na nossa mente desça para o nosso coração? Como é que a gente pode encontrar este valor, se não através de uma lâmpada? A lâmpada que ilumina a nossa mente é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. A mulher perdeu uma dracma. A dracma, meus amigos e meus alunos, não tinha um valor pecuniário, um valor financeiro. A dracma era uma moeda, talvez, que é numismática, né? As coleções das moedas davam muito valor, mas ela não tinha valor em si mesma. Então, nós também não temos tanto valor em nós mesmos, mas o Espírito Santo ilumina a nossa mente para que a gente encontre, seja encontrado por Deus, né? A propósito, a palavra espírito em hebraico é feminino, substantivo feminino, por incrível que pareça, né? Então, essa mulher é que foi encontrar, que recebeu a luz, é o Espírito Santo que ilumina a mente do ser humano, do pecador, para que ele encontre Jesus Cristo. Lembra que eu falei no começo que essas 3 parábolas falam da salvação? Que houve um concerto na Trindade para que o Filho se tornasse carne. Do mesmo modo, este concerto da Trindade deu ao Espírito, a terceira pessoa, deu a ele a missão de iluminar a mente do pecador para que ele compreenda espiritualmente a mensagem do Evangelho. Então nós temos já o Filho, temos o Espírito. Agora vem a terceira parábola. Olha que interessante. Continuou o quê? A parábola do pastor, a parábola da ovelha, ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens. Então o pai lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá viveu dissolutamente, gastando todos os seus bens. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali este moço desejava comer das comidas dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. Então o moço disse: Que farei? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E voltando ainda, o pai, correndo, o viu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser tratado como teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma outra passagem ainda do filho mais velho, eu vou deixar para depois. Mas qual é o centro desta parábola? Se o centro da primeira parábola era o filho, se o centro da segunda parábola era o espírito, quem é ou qual é o centro da terceira parábola? Obviamente o pai. Coube também no concerto da Trindade que o pai fosse aquele que ficasse esperando. Esperando o quê? A obra do Filho e a obra do Espírito. O pai, nesse sentido, relativizem que eu estou falando, ele é passivo. Porque a Trindade, né, deu responsabilidades ao Filho e ao Espírito. E a Trindade deu responsabilidade ao Pai de abrir o braço e receber aquele que o pastor tinha buscado e de receber aquele ao qual o Espírito Santo havia iluminado. Por isso que o Pai não sai correndo atrás do Filho, como pastor. Não sai correndo atrás da dracma, como mulher. Ele fica esperando, porque este Filho tinha consciência por causa da obra do Filho. Jesus Cristo, por causa da obra do Espírito Santo, o filho, quando estava no chiqueiro, tinha consciência, porque ele já era salvo. Ele havia sido já trazido pelo pastor, ele já havia sido iluminado pelo Espírito. Agora ele tinha
consciência de quem ele era. Por isso que o pai não precisou de correr e buscá-lo, porque quem busca é o pastor. E nem precisou de iluminá-lo, porque quem ilumina é o Espírito. Veja que coisa interessante. Meu querido aluno, Jesus está falando aqui, contando essas 3 parábolas. É fantástico, não é? É maravilhoso saber que nós temos a Trindade trabalhando profundamente na obra da salvação. Então, a primeira pessoa do centro é o Filho, a segunda pessoa é o Espírito, a terceira pessoa é o Pai. Por isso é que o Pai recebe. Olha o que Davi falava do pastor. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Quem levou aquela ovelha do Salmo 23 à casa do Senhor? Obviamente é que foi o pastor. O pastor com sua bondade, o pastor com sua misericórdia, conduziu a ovelha até a casa do Senhor. Esta parábola, a terceira delas, nos fala sobre isso. O pai gozoso, cheio de alegria, vendo o filho voltar, abraça o filho. Por que o filho voltou? Era o velho Adão que saiu do jardim. Era o velho Cícero, filho de Adão, que saiu do jardim, que saiu da presença do pai. E agora, através do segundo Adão, Jesus Cristo, através da sua obra na cruz, através da iluminação do Espírito, esse velho Adão que está em mim se converte, se arrepende e volta correndo para a casa do Pai. Que coisa maravilhosa, meu querido, essa mensagem que Jesus está nos trazendo aqui. A minha oração é que essas parábolas possam falar profundamente a sua vida. E já que você tem isso gravado, coloque aí de novo um papel, uma caneta, anote, coloque, porque esta parábola conta da salvação da Trindade. Qual é o papel do Filho, qual é o papel do Espírito e qual é o papel do Pai. Coisa extraordinária. Guardem isso, anotem, decorem estas parábolas, notem as aplicações que o pastor foi fazendo e as implicações que estas parábolas têm no nosso coração. Jesus foi um grande contador de histórias. Coisas tão comuns como uma dracma, tão comuns como uma ovelha e como um filho, ele coloca isso numa dimensão espiritual. Ele joga isso, ele magnifica isto, ele potencializa isso. E a gente pode entender o plano espiritual da Trindade para a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que a gente possa mirar a obra do Filho, mirar a obra do Espírito e ficar gozoso, gozando as riquezas do Pai no seu reino eterno. Que Deus nos abençoe, até a próxima, com a graça do Senhor.